Olá, galera, tudo bom? Estamos aqui no Filho Podcast hoje com o Cid Beck, meu amigo DJ. E aí, pessoal, beleza? Boa noite. Produtor, professor de música, músico. Cara arrebenta, cara é multi-instrumentista e é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje, Cid. E, cara, uma grande honra ter você aqui com a gente, cara. Muito obrigado, Fagner. Antes de mais nada, eu quero agradecer a você, Fagner, a você, Igor, pelo convite. Obrigado a todos, né, que acompanham, né, o podcast, o Filhos Podcast. Para mim é um grande privilégio, é uma honra, né, estar aqui batendo esse papo com vocês. E obrigado pela oportunidade. Show! E aí, filho? Boa noite, cara. Boa noite, sim. Estava conversando, vocês gastaram um monte de papo antes de entrar no ar, né? A gente tava só aquecendo. Seja bem-vindo, né, Cid? Era só um warm-up. E aí, Cid, a gente vai começar com uma perguntinha clichê. E as pessoas reclamam que é clichê, mas eu sempre faço essa pergunta, porque eu adoro essa pergunta. É como tudo começou, Cid, a música eletrônica na sua vida. Eu sei que você faz outras coisas da vida também, porque é vida de músico brasileiro, né? Ah, sim, com certeza. Tem que ter alguma outra coisa para sustentar a música. Mas, enfim, conta aí pra gente, Cid. Bom, antes só um comentário, né? O Igor brincou que a gente estava aqui antes de abrir a live, a gente estava aquecendo aqui no papo, aí eu falei que a gente estava fazendo um warm-up, e o DJ, né, em clubes, às vezes são escalados mais de um DJ, e aí você tem a atração principal da noite, e tem o DJ que vai abrir, né, a casa, a galera vai chegando aos pouquinhos e tal, e aí esse DJ, ele vai aquecendo o público que vai chegando, e isso chama warm-up. Né? Não dá para começar assim na seca, legal. Né? Então, esse período de introdução e tal, assim, o BPM das músicas vão subindo aos pouquinhos, e o DJ que abre, ele coloca o volume, né, de som um pouquinho mais baixo e progressivamente vai subindo, né, até chegar, né, a atração da noite, aquele DJ famoso que todo mundo está a fim de ouvir, que bota todo mundo para dançar. Então, a gente estava fazendo isso aqui, o warm-up do papo, muito bacana. Legal, que bacana. Então, assim, quando tudo começou, é uma pergunta boa, né? Então, assim, eu posso dizer que tudo começou em casa, né, ouvindo boa música. Minha mãe sempre teve em casa bons discos, né, de música de qualidade, de estilos diversificados. E eu gostava muito, né, de ouvir Michael Jackson, Barry White, Earth, Wind and Fire, e adorava pegar o disco de vinil, né, aquelas capas lindas, né, coisa que a gente perdeu hoje com a música digital, né, e a gente já perdeu isso com o CD, né, quando, né, o CD é aquela caixinha pequena, aquele encartezinho minúsculo, mas você pegava o vinil, pegava o LP, né, aquela capa grandona. Assim, você já queria ouvir o disco vendo a capa, né? Você ia na loja de discos, né? Passava lá pelas prateleiras, quando você via uma capa bonita, você ficava assim, cara, essa música deve ser... As músicas que estão aí só podem ser boas, né? Não tem a menor chance uma capa dessa música ser ruim. Então já te encantava. Aí você comprava o disco, ia para casa, você criava uma relação, né, com aquela mídia, né? Aí você tirava o disco e tal, botava na vitrola, aquele lance de pegar a agulha, né, pegar o encarte, olhar as letras, ver as fotos da banda, do cantor, da cantora, que seja. Então, eu vivenciei isso, né, essa etapa, né, final dos anos 70. Assim, fui criança nos anos 80. E era muito gostoso esse lance, né, de ouvir boa música, botar na vitrola e sacar, e ler o que tinha nos encartes. Então, assim, eu digo que, assim, meu sonho de criança não era ser produtor musical, até porque ninguém sabia o que era um produtor musical, né? A gente sabia que era um diretor de cinema, né? Mas na cultura da música, a menos que fosse um cara muito aficionado, que gostasse de ver documentário e tal, aquela coisa, assim, a maioria não sabia que era um produtor musical. E aí, como eu gostava muito de ver os encartes, quando eu pegava lá, vinha acompanhando as letras, cantando junto e tal. Aí quando chegava lá no finalzinho, tinha assim, gravado no estúdio tal, né, no verão de 82. Aí tinha lá, produced by fulano.
Aí eu ficava assim, pô, produzido... Quem é esse cara? Né? Quem é esse cara que produziu? O que é produzir? Né? E aí eu fui me interessando por isso. Então eu acho que foi aí, né, com essa coisa de gostar de ler encarte e de saber os nomes das músicas. Aí a coisa virou um lance que na minha vida foi uma constante. Então meus amigos sempre falavam assim, quer saber o nome da música, quer saber o nome dos integrantes das bandas? Pergunta pro Sidney. Né? Ele sabe, né? O nome de todos os integrantes do Ahá, Depeche Mode, Duran Duran, sabe o nome de todas as músicas do disco na ordem, né? Quem escreveu, quem produziu, qual o estúdio que masterizou. Caramba! Né? Então foi esse mergulho, né, de ouvir música boa em casa, e isso me contagiou. E claro que com os anos eu fui querendo tocar um instrumento e me apaixonei pela guitarra. Né? Guitarra é aquela coisa que está no imaginário da criança, né, que quer ser um popstar. E assim, quando eu vi pela primeira vez a imagem do guitarrista do Queen, o Brian May, né, ele, sabe, aquele visual imponente, aquele cabelão e tal, aquela coisa de pegar a guitarra, aquela Red Special dele, né, assim, toda uma história ali, toda uma mítica, né, daquela guitarra. O cara fez a guitarra com o pai, né, o cara, sabe, derrubou, pegou, reciclou madeira, fez lá, né, fez o circuito eletrônico. Os caras, assim, o pai do Brian May era engenheiro. E aí o cara tocava no Queen com aquela guitarra maravilhosa. Eu olhava aquela figura ali, assim, a maioria estava mais, né, prestando mais atenção no Freddie Mercury, lógico, um cantor extraordinário. Mas eu gostava de ver o guitarrista, gostava da hora dos solos e tal. Então aquele universo foi me encantando, né, ao longo do tempo. Né. Então, assim... Caramba, eu gosto de Queen, eu não sabia dessa história, não. Pois é, eu não sabia dessa história da guitarra. E ele tem essa guitarra até hoje, né? Aliás, o Brian May, cara, o cara tem doutorado em astrofísica, bicho. Né? Ele, na época do Queen, ele já era mestre, né? E assim, o cara sempre foi um gêniozinho desde criança. Né? E eu sempre gostei dos lances de prestar atenção nas sonoridades. Aliás, isso também me atraía, isso certamente foi um indício, né, que eu ia enveredar por esse caminho da produção musical. Eu gostava muito de diferenciar os sons, né? Eu gostava de, eu tô ouvindo essa guitarra, essa guitarra aqui tem overdrive, essa aqui tem distorção, essa aqui tem um efeito. Que efeito é esse? Isso aqui é um chorus, isso aqui é um flanger, né? Ou então identificar os diferentes tons de bateria, né? Uma bateria eletrônica, uma bateria acústica, mas uma bateria acústica poderia ser diferente. A bateria do Led Zeppelin era diferente da bateria do Guns N' Roses, né? Aí comecei a me interessar pelos modelos de guitarra, né? Uma Les Paul é diferente de uma Stratocaster, de uma Telecaster, e aí depois mergulhei no mundo dos sintetizadores, né? Aí comecei a tocar teclado, aí comecei a pesquisar esse mundo para gravar, né, as minhas músicas e começar a produzir também, né? Aí me interessei pelos softwares, né, que recriavam aqueles clássicos sintetizadores dos anos 60 e 70, né, que são tão famosos aí nas músicas do Pink Floyd, do Yes, do Genesis, enfim, recursos maravilhosos que a gente hoje tem à disposição num software de computador e até mesmo no celular, né? Hein, Cid, mas você já teve preconceito com a música eletrônica? Seja sincero, porque eu já tive. Como música, eu já tive preconceito com a música. Você já teve isso, cara? Olha, eu tenho que confessar que sim, né? Mas aquela história, né? Todo mundo fala, vai pagar língua, né? Quando você, anos depois, se arrepende de uma opinião infeliz. E todo mundo tem a chance, né, de se arrepender, voltar atrás e dizer, nossa, como eu fui bobo, né, pensando dessa forma. Então, assim, acabava que na época eu era mais interessado numa música mais orgânica, principalmente a partir da adolescência. Já estou falando aí de começo dos anos 90, porque nos anos 80, né, eu com 13, 14 anos, eu gostava de ouvir a música que tocava no rádio, né? Então sempre gostei muito de Duran Duran, Ahá, Depeche Mode, Michael Jackson, Madonna, enfim, uma música comercial de extrema qualidade. Mas aí nos anos 90 eu comecei a me interessar, eu já com 15 para 16 anos, e a gente sabe como é que é essa mudança, né, essa mudança de faixa etária, né? Às vezes um ano faz você virar outra pessoa praticamente, né? Ainda mais quando é na adolescência. E aí era a época do grunge, né? Aí eram bandas como Nirvana, Pearl Jam, R.E.M.,
Soundgarden, Alice in Chains, Red Hot Chili Peppers, enfim, uma série de bandas que, assim, sentando o couro na guitarra, aquela coisa orgânica. Aí eu ficava assim, caraca, isso é legal, isso tem energia. E acabou, foi a época do orgânico, né, cara? Até as produções, era aquela bateria na cara, né? Porra, exatamente. Bateria e baixo na cara, né? Bumbo ali, pressão, baixo, pressão, aquela guitarra ali que, né, te dava aquele soco no peito, assim, né? E aí, assim, eu tava curtindo mais esse tipo de música, né? O eletrônico era meio que assim, tá, legal, o cara aperta o botãozinho lá, né? Bobo, né? Aperta o botãozinho lá, o cara não faz esforço nenhum, tá pronta a música, né? Só que, assim, um preconceito besta, né? Diga-se de passagem, mas era o que tava me interessando na época. E aí também, né, por estar curtindo o rock dos anos 90, eu também dei uns passos atrás no tempo e comecei a curtir muito as bandas de rock dos anos 70, né, do hard rock, né, principalmente a Led Zeppelin. Né? Led Zeppelin é uma banda que me influenciou e me influencia até hoje, radicalmente. Gostar de guitarra Les Paul, claro, devido à admiração que eu tenho pelo Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin. E aí, cara, para um garoto de 16 anos que tá ouvindo, né, o rock, o grunge, aquele rock anos 90, quando descobre Led Zeppelin, cara, assim, que mundo é esse? Né? Onde é que tava isso que eu nunca ouvi? Eu ouvia Led Zeppelin na trilha da novela Top Model, que tocava Stairway to Heaven, né? Aquela que começa meio baladinha, né? Aí vai crescendo, e o ápice dela, o coro come, tem solo, a bateria explodindo, o vocal do Robert Plant lá em cima, a música é extraordinária. Então, assim, era o que eu conhecia, né, com 14 anos de idade, de Led Zeppelin. Aí num belo dia, um camarada meu foi lá em casa, a gente gostava de ouvir música juntos e tal, aí ele levou um álbum triplo que ele tinha pegado emprestado com um amigo, que era um álbum chamado Remasters, do Led Zeppelin. Era vinil triplo. E aí eu falei assim, deixa aí comigo, porque eu vou gravar a fitinha, né? Naquela época, fitinha, né? Ninguém tinha condição de comprar vários discos, né? Hoje em dia é mole, né? Hoje em dia tem Spotify, Deezer, YouTube. Essa molecada de hoje não sabe o que é o perrengue, né? De você ficar ali juntando, né, dinheiro, juntando moeda, para comprar o disco que você gosta e pedir pra tia. Né? Eu lembro da fita cassete, velho. Eu lembro dessa época. Cassete. Cara, o jovem não sabe a relação entre uma caneta e uma fita cassete. Porque aquele troço, quando aquela bobia embolava ali, você tinha que tirar. Ai, meu Deus, perdi minha fita. Eu sei. Enrolar de volta. Eu sei, Cid, que a minha primeira gravação foi no Haddad. Lembra disso? No Haddad. Lembro. Depois numa fita. Eu tinha uma fita demo. Eu tive isso. Caraca. E aí, Fagner, o cara deixou o disco triplo lá do Led Zeppelin comigo. Eu só ia gravar Stairway to Heaven. Era só o que eu conhecia. Mas aí, né, vou botar pra ouvir. Vamos ouvir as outras músicas. E aí começou A Whole Lotta Love, Dazed and Confused, Since I've Been Loving You, Moby Dick, a cada música que tocava, porque assim, aquilo ali era novidade para mim, né? Ou assim, era uma música com uma energia, né? Com uma intensidade que eu não estava acostumado, né? Com o pop que eu vinha ouvindo, né? Até então. E aquilo dali, cara, assim, para mim foi uma influência extraordinária, porque tinha uma qualidade ali. Instrumental, né? Os músicos extraordinários, né? Jimmy Page, John Bonham, John Paul Jones e Robert Plant, assim, 4 gênios, né, da música, as estruturas musicais, assim, épicas, todos os instrumentos muito bem tocados, uma produção musical impecável, né? E uma energia, né? Que você fica assim, uau, né? Preciso ouvir isso, né? Várias vezes ao dia. Parece espiritual, né, cara? Parada assim, inexplicável, né? E aí, Fagner, nessa época eu não estava muito interessado na música eletrônica, apesar, né, de ser muito fã do synth pop, né? Porque digamos assim, minha porta de entrada, né, como fã de música, de comprar disco, é justamente aí nos anos 80, né, que eu começo a comprar os discos do A-ha, e aí a gente entra no pop eletrônico,
Às vezes, quando a gente fala de música eletrônica, às vezes as pessoas pensam assim, é aquela música das pistas. Só que o eletrônico, desde muito cedo, ele está inserido nessa coisa mais popular, nessa coisa mais radiofônica, né? E essas bandas que faziam belíssimas canções com sintetizadores, baterias eletrônicas, elas, assim, foram várias nos anos 80 e essas bandas têm sucesso até hoje, né, dada a qualidade daquelas produções. Então, a gente está pegando aí uma fase aí do começo dos anos 80, quando a gente começa a ter cada vez mais incorporado os sintetizadores digitais, né? Por exemplo, o famoso DX7, né? Que o riff de Take On Me é esse teclado, né? E Yamaha DX7, que começou a ser usado por todo mundo, né? E foi um sucesso comercial esse sintetizador, porque assim, ele foi um divisor de águas, porque antes disso, nos anos 70, 60, claro, os sintetizadores já existiam, mas eram analógicos. Quando a Yamaha, né, a partir de uma pesquisa de um engenheiro americano, né, compra a ideia dele e começa a investir nessa síntese digital, né, aquilo faz um tremendo sucesso, porque no analógico era mais difícil você manter um preset. Você ajustava lá na mão, né, os knobs, beleza, gravava. Só que no dia seguinte, né, era muito difícil o cara conseguir reconfigurar aqueles botões, aquela combinação de botões, de forma igual como ele tinha feito antes, né? Só que no digital, esse problema estava resolvido. No digital, assim, salvou lá no banco da memória, salvou lá no chip, aquele preset. E vida que segue, né? Muito mais fácil você reproduzir isso em outras músicas. E também pela tecnologia, né, pelo formato, né, um pouco mais moderno, né, para a época. Então, isso foi comprado pela indústria. Então, assim, nos anos 80, num determinado ano, de 100 músicas, né, das 100 primeiras músicas da Billboard, né, 60 delas tinham um preset específico do teclado DX7. Né? Então, assim, esse Yamaha foi icônico, assim como baterias eletrônicas da Roland, né? A TR-808, TR-909, um sintetizador de baixo, né? Que fazia, assim, era para reproduzir o baixo acústico, o TB-303 da Roland. Deixa eu te cortar aqui, Cid, perdão. Ô filho, tu encontra aí o som do Ahá, cara? Esse teclado aí que o Cid falou, tu consegue... Eu escuto todo dia, cara. Coincidência, que o Bernardo gosta. Quer ver? Tá até na lista aqui do YouTube, ó. Do Ahá? Só que a mas acho que a gente vai pagar direitos autorais, cara. Eu acho. Com a risco até deles derrubarem a live. Podem derrubar. Não bota não, filho. Bota não. Deixa o jazz mesmo. Só um pedacinho, calma. Também. Tá ao vivo de 2005, você viu. Isso é o Ahá. Show. Isso é Ahá. Ó, tá bom o som, cara. É maneiro. Aí, ó. Caramba. Vou tirar, tá? Então, tira. Ei, Cid, rapidinho. Cara, o que é bacana também dessa música, foi inovação, foi o clipe dessa música. Exatamente. Que é uma coisa exatamente. Extraordinária, meu Deus, caraca, velho. E dessa música. E uma coisa curiosa sobre Take On Me é que, o público em geral tende a achar, né, que assim, é um estalar de dedos e aí aquela banda estoura, dá certo, tal, ganha milhões e beleza. Só que no caso do Ahá, que é uma banda norueguesa, eu falo que porque a banda está em atividade, eles estavam em turnê até antes da pandemia, fazendo um show de comemoração de 35 anos do primeiro álbum, que tem Take On Me, né, que é o álbum Hunting High and Low. E aí, eles estavam fazendo essa turnê, pandemia, né, cancela tudo. E essa música, Take On Me, ela teve que ser lançada 3 vezes até fazer sucesso. E o problema, isso que eu vou falar, que tem a ver com a produção musical. Porque a primeira versão foi com um determinado produtor. A música tem lá ela faz uma referência, né? Você consegue identificar os elementos nela, dessa primeira versão. Você ouve elementos da versão que fez sucesso, mas você ouve, você fica assim, falta alguma coisa aí.
né? Claro que eu ouvi depois, né? Depois que você sabe a versão que deu certo, é mole fazer essa avaliação. Mas fazendo uma avaliação técnica, você percebe que a primeira versão, pô, legal, tá quase tudo aí, mas tava quase lá. E aí chegaram a lançar como single, compacto e tudo mais, e retumbante fracasso. Aí chamaram um outro produtor, que aí produziu a segunda versão, lançou o single, tal, não deu em nada. Até que a gravadora, que era a Warner, e no caso o a-ha estava na Warner inglesa, né, que eles saíram da Noruega para Londres, né, para tentar seu lugar ao sol, e aí a Warner americana, né, interviu e falou assim, olha, tem um produtor nosso, né, chamado Alan Tarney, que ele vai estar aí na Europa, vai estar em Londres por apenas 2 dias, e seria muito legal se ele pegasse esses garotos aí, né, na época eram garotos de 20 e poucos anos, pegar esses garotos aí e regravar essa Take On Me, porque era tipo assim, última chance, né? E aí esse Alan Tarney, né, lá em Londres, chamou o engenheiro de som dele de confiança, foram os dois para o estúdio e para receber os 3 integrantes do a-ha, né, que é o vocalista, o outro cara que é guitarrista e o Magni, que é o tecladista. E aí, cara, assim, hoje tem os relatos do produtor Alan Tarney, ele dizendo como é que foi, né, aquele dia de gravação. Primeiro que ele ficou encantado que os caras chegaram no estúdio já pegando todos os equipamentos, todos os sintetizadores, samplers de bateria, e já com a maior facilidade do mundo, já programando, criando a bateria, programando o baixo, né, programando as camadas de teclados, sintetizadores. E aí, cara, quando ele ouviu, né, o vocalista, né, mandar aquele falsete, falou assim, caramba, é isso. E aí ele foi, né, ajustando, né, colocando as coisas no lugar, extraindo o melhor, né, dos caras, porque o trabalho do produtor é isso. Muitas vezes o produtor, às vezes, acha que ele tem que refazer o cara, né? Assim, o produtor musical, ele tem que ter a sensibilidade de entender qual é a proposta do artista e extrair o melhor dali, né? Não é anular, né, a personalidade do artista e fazer só o que o produtor quer. Né? Assim, o melhor produtor da minha concepção é esse, né? Que joga junto, né? Que é em parceria. Né? Eu normalmente eu trabalho assim. Todo DJ é produtor e todo produtor é DJ, cara? Não necessariamente, né? Mas hoje é uma exigência de mercado. Tem um congresso de música eletrônica que existe já há quase 10 anos, que o nome era RMC, era Rio Music Conference, e hoje é BRMC, ou seja, Brasil Music Conference. E eu fui na edição de 2017, que foi justamente o ano que eu estava fazendo o curso de DJ na Escola Loop de Som. E aí, assim, esse congresso, ele é voltado para o público, né, para os profissionais da música, DJs, produtores, e você tem ali os empresários, né, os donos de clubes, os donos de estúdio, os caras que organizam festivais. Então, assim, é business, né, e a galera que tá no mercado. E aí, isso é 2017, né, em várias palestras, o cara que estava conduzindo ali o encontro, ele pedia para a galera levantar a mão e perguntava, quem é DJ aí? A galera levantava a mão. Quem é produtor musical? Quem é DJ e produtor? Aí tinha muito DJ que não levantava a mão na hora que perguntava se o cara era produtor. E aí o recado era sempre assim, rapaziada, quem é só DJ, corre atrás, vai aprender produção musical, vai aprender um Digital Audio Workstation, que são softwares para você fazer produção musical. Pro Tools é um DAW que a gente chama, né, a abreviação de Digital Audio Workstation. Pro Tools, Cubase, Ableton Live, que hoje é o mais... o que tem maior participação no mercado, enfim. Então os caras falavam assim, rapaziada, quem não pode ser só DJ hoje, o mercado mudou, né? E o cara que é DJ precisa ter um repertório próprio, o cara precisa criar os próprios tracks, né? Porque a demanda dos festivais, ela não é só para o cara fazer remix, né, de músicas conhecidas, né? E assim, eu falo só, mas não é nenhum demérito, assim, mas o mercado mudou, então o mercado exige, né, que o cara também produza algo original, né? E aí você tem uma série de DJs que a gente tem visto no topo das paradas já há alguns anos, né? Que é Calvin Harris, que é Deadmau5, enfim, David Guetta e Diplo e tantos outros.
Então, assim, o mercado mudou. Então, quando você tem uma atração, né, tem um DJ que é uma atração de um festival como o Tomorrowland, né, a galera quer ir lá ver o DJ que tem o repertório dele, né, que toca as músicas próprias, que ele produziu, que ele definiu as batidas, os samples, né, as linhas melódicas de sintetizadores. Então, assim, o DJ moderno hoje, ele tem que saber produção musical, sim. Tem que saber gravar, tem que criar os beats e dominar outras ferramentas, né? E tudo começou, né, com os vinis, né, com as picapes. Aí depois a gente tem as CDJs com CD, depois com pendrive, e hoje a gente tem as DDJs, que são com... Você liga direto no computador por USB, né, e aí sua biblioteca que está ali dentro do HD do computador ou no HD externo é lido pelo software, né? Eu uso bastante meu principal software para discotecar é o Traktor, né, da Native Instruments, mas eu também uso, né, o Ableton Live, né, para criar sets, enfim, e inserir outros loops e tal. Então, então, respondendo a sua pergunta objetivamente, nem todo DJ é produtor, nem todo produtor é DJ, né? Mas para quem é DJ, é desejável que seja produtor. Eu tenho várias pessoas aqui, cara, mandando um alô pra você. Você é uma pessoa muito querida, né, Cid? Quero agradecer a todos que estão aí acompanhando essa live. Eu vou esperar um pouquinho aqui, no finalzinho, a gente dá uma paradinha e ler todos os recadinhos aqui, tá? Maravilha, maravilha. E aí, filho, o que você quer dizer aí? Tá quietinho hoje. Então, eu tô escutando com atenção. Ô Cid, você toca ou já tocou guitarra também em banda assim, de rock? Porque esse histórico que você falou de Purple, Led Zeppelin e tudo mais, né? Que a gente tem aquele som vivo, orgânico. Sim, né? sim. Você já tocou ou toca ainda? Eu toco ainda. Estudei guitarra, tenho guitarra, toco violão e gosto muito na minha música. Assim, já tive banda, né, de rock. Assim, uma coisa, assim, como eu sou também professor de produção musical e dou aula também para pessoas que são muito jovens, né, com idades com 20 anos, 20 e poucos anos, eu falo para eles assim, porque hoje em dia, a forma como se faz música, você pode abrir mão, né, de conviver com outros seres humanos, né, essa brincadeira que eu faço. Eu falo assim, olha, né, tive o prazer de interagir musicalmente com outros seres humanos, né, que é assim, você dividir um estúdio, você está dentro de um estúdio de gravação ou de ensaio, né, eu com a minha guitarra plugada lá no amplificador, com pedaleira, com pedais, e tá ali na minha frente um baterista sentando, né, a marreta, né, na caixa, então, né, ali, né, no bumbo, com aquela pressão que você sente no peito, cara, teu corpo vibra com aquela reverberação sonora ali naquele ambiente. Aí quando o cara toca o baixo, então assim, sentir, né, essa interação, né, das frequências dentro do ambiente fechado é muito bacana, né? Ter banda é muito bom, né? Então já tive, foi muito legal, foi uma experiência incrível e que me ajudou muito na experiência né, sendo produtor hoje. Mas hoje em dia, como o mercado mudou, o relacionamento com a música mudou, não é questão de ser saudosista, né, pelo contrário, mas muitas vezes um cara começa a tocar e ele não tem, né, amigos que toquem outros instrumentos. Então ele tem que tocar dentro de casa, né, lá, ele liga lá o computador, bota um fone de ouvido, ele consegue samples de bateria, samples de baixo, ele toca junto, né, com acompanhamento ali, né. Até ele conseguir... Então, algumas escolas de música, a gente está falando agora de um outro tempo, está falando quando tínhamos aulas presenciais, né? Muitos professores de música, eles dão aula e juntam a galera, né? Eu tenho um amigo que é professor de música, Eduardo Farias, que o método dele é esse, né? O cara da guitarra tá junto com o baixista, tá junto com o pianista, porque essa convivência, ela é muito saudável e necessária, né, para quem quer ser músico, né? Porque você precisa interagir com outro músico. E gente que gosta, assim, eu gosto muito de assistir shows, né, de bandas, e quando a gente percebe um take, assim, que você vê que o vocalista ou o guitarrista, só no olhar, você percebe que assim, eles estão combinando alguma coisa aí, e eles improvisam alguma... Sabe, os músicos se comunicarem só pelo olhar é muito bacana, né? Mas você só consegue isso com muita interação, com muito ensaio, com muita convivência, né? Então, assim, é um casamento. Ter banda é como se fosse um casamento.
E então, assim, quando hoje em dia você tem experiências de pessoas que não têm a chance de conviver, né, de tocar, né, com um colega, aquilo se torna uma experiência solitária, né? Então eu sempre incentivo, né, o cara poxa, tem um amigo que toca? Pô, toca vocês juntos, né? Faz uma jam session, né? Assim, tem sites, claro que em período de pandemia isso é mais difícil, mas há alguns anos atrás você tinha uns classificados de bandas que você ia lá, procura o vocalista. Eu já tive uma banda que foi assim, né? Eu procurei o vocalista nos classificados, conheci o cara, assim, a banda acabou que assim, não foi pra frente, mas assim, eu sou amigo dele até hoje, né? E produzi uma outra banda dele, né? Meu querido Davi Porto, né? Que também é ator de teatro, um cara sensacional. E é isso, né? Eu acho que precisa, assim, compor, produzir em casa é bacana, mas interagir com outros músicos, sim, cara, é incrível, incrível. O Fagner vai até complementar. Outro dia eu tava conversando com ele que o Fagner, a gente tem uma banda, né? A gente não toca desde 2016, né, Fagner? A gente tem uma banda, mas essa banda aí... Mas a banda tá aí, ela tá aí. Mas aí qual o problema? Ele falou, Cid, ele falou pra mim que a banda não acabou. Ele falou não, pra acabou. Mim, né? Eu falei assim, poxa, a banda acabou, a gente chegou a gravar um single, acho que um EP. Lá Nós gravamos um EP. É isso. Não, nós gravamos 3 músicas sozinhos, aí depois fizemos um single lá com o Liceu. Foram 4 músicas nessa nossa última jornada. Sim, conheço o Liceu, acompanho o canal dele. A gente tinha uma banda. Então, o filho da mãe estragou a nossa música. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Assim, calma aí, deixa eu... O Liceu olha só, é meu amigo, o próximo single de vocês, eu faço questão de produzir. Tá, vamos combinar isso. Não, mas se liga só, Cid, olha só, o que aconteceu? O Fagner fez umas músicas, o Fagner na época ele tava... Tá ouvindo o Fagner? Tá, né? O Fagner tava fazendo filosofia, não é, Fagner, na faculdade? Não era isso, né? Que tu fez as letras do... Então, aí o Fagner fez as letras, aí ele ligou pro Guga, que era tipo assim, o nosso guitarrista desde adolescente, assim. Faz o arranjo aí, cara, tal. Aí, mas infelizmente o Guga não conseguiu ficar com a gente, assim, ensaio a ensaio e tal. Eu sei que foi assim, ó, eu fui gravar a bateria em cima das linhas de violão que o Guga fez com o metrônomo, gravamos num estúdio e aí depois nós levamos para um outro estúdio e basicamente o produtor fez tudo, porque a gente não tinha música. Eu sou baterista, o Fagner canta e toca teclado, mas ele não grava teclado, ele não curte gravar. Normalmente, se tiver alguém, ele pede para alguém gravar. E aí, cara, a gente querendo aquele som gordo, né? Tipo de Led Zeppelin, de Purple. Aquela coisa orgânica. Tão miado, cara. Aí a gente ficou triste demais. Aí foi que eu sugeri pro Fagner, eu já tinha gravado com o Liceu. Aí eu falei, pô, Fagner, vamos tentar com o Liceu, porque eu sei que ele tem o histórico de fazer Cara, a gente fala tão mal do Liceu aqui, que a gente vai acabar processando a gente, entendeu? Ele só usa analógico. Ele vai abrir uma... Exatamente, mas qual foi o nosso erro? A gente pegou uma música, saiu com um guitarrista e um baixista. Só que esses dois não foram pro estúdio. Quando a gente chegou lá, mostrou a música pro Liceu, aí ele falou, pô, cara, eu posso dar a minha opinião? Assim, ele, no caso, virou o guitarrista da música, vamos dizer assim. Então ele mudou o arranjo todo, cagou o Fagner e tal, e de fato virou outra música, ficou bem gravado, o Fagner não gosta, né, Fagner? Então a gente sofreu isso na pele, assim, não tinha amigos para estar junto com a gente ali, e aí quando passou na mão de um produtor, aí de vez em quando eu tenho uns insights, eu liguei pro Fagner no outro dia, eu falei, pô, a gente tinha que arrumar um guitarrista, olha o que eu falei, é o Cid, hein, Fagner? Eu falei, pô, cara, tinha que ser guitarrista, ele tinha que ter equipamento já para mixar as paradas, porque aí a gente ia mixo, masteriza. Ele já ia entendendo. Aí eu falei, filho, pô, a gente já tem guitarrista já, é o Guga, não sei o quê. Eu falei, não, cara, deve existir alguém assim. Aí o Cid ainda tem um plus, né? Ele ainda é DJ, eu falei. Pô, aí. Caramba. Traz a modernidade. Então, assim, já temos o contato, né? Só se nos juntar.
Assim, a letra, o Fagner tinha umas letras muito bonitas e a galera do meio filosófico adorou assim, a música e tal, mas de fato a gravação, por exemplo, eu vou ser sincero, foi a melhor gravação de bateria que eu fiz na minha vida. Eu toquei dentro do clique direitinho, gravado na grade, tu vê a pegada, mas a hora que o maluco foi fazer mixagem, me captou, até o Fagner zoou, é o bumbo do Korn, e fazer a música era pra ser igual a Led Zeppelin, trigou o bumbo, aí, pô, caraca, zoou o plantão. Agora, com o Liceu, foi legal, mas infelizmente a linha de vocal foi zoada, entendeu? Assim, na hora que concluiu a estrutura da música, ficou difícil pro Fagner, né, Fagner? Tipo, jogou fora a linha do Fagner. Essa que é a verdade. Aí ficou puto com ele. Foi legal pra caramba. Cara, acho que eu fiquei meia hora, 1 hora esculachando o cara. Mas o que acontece? No telefone, cara. Pô, eu nunca fiz aquilo na minha vida. Mas o Inicial é meu amigo. Ele é meu amigo, ele mora aqui perto de casa. Aí o que acontece? Sabe o que acontece, ô Cid? Também nós demos muita liberdade ao produtor. E assim, cara, se o produtor não tomasse uma atitude... Hoje eu vejo assim, se o Liceu não tomasse atitude ali agora... Porque tem vezes que o cara chega no estúdio sem saber o que quer. E era a parada da gente. Então ele falou, e a música ficou com a cara do produtor. E depois não tinha como que reclamar. Sei como é. Fagner, a gente não tinha banda. Eu, na verdade, eu comecei mesmo a estudar produção musical a partir de uma experiência que assim, era a minha primeira experiência em estúdio, né, com a minha banda. A gente tinha ganho um festival e aí a gente ganhamos 2 músicas, né, para gravar no estúdio. E a gente acabou se empolgando, a gente resolveu gravar um álbum completo, só que assim, a gente era acostumado a ensaiar, né, a tocar em estúdio de gravação, né, tocava ao vivo, mas assim, a gente nunca tinha gravado nada. E a gente achou, vejam só, a gente acreditou que a gente ia entrar em estúdio, que ia ser molezinha, a gente ia chegar lá, gravar, ia ficar lindo, né, ia distribuir pelo país inteiro, íamos vender milhões, né, e cadê meu Grammy? Grammy, cadê? Eu, tá aqui. Né? Né? Carros, luxo, né? E tudo de... Só que assim, só que não foi nada disso, né? Primeiro que a gente não entendia que para gravar são outras técnicas. Você pode estar acostumado a tocar direto, ao vivo, enfim, mas gravação é um outro barato, né? Manter a dinâmica. Primeiro que você tem que ter um domínio do seu instrumento, assim, algo surreal. Porque quando está sendo gravado, né, aquele dedinho, né, ali na casa da guitarra, se você dá se pega um pouquinho fora, se você está ao vivo, naquela maçaroca sonora de baixo bateria, cara, passa batido, né? E também assim, a galera tá ali curtindo, ninguém vai gravar, voltar e dizer, não, tu errou aqui o bend, você errou aqui o seu, era para ser dó, ficou meio dó sustenido e tal. Ninguém vai fazer isso. Então, assim, a gente era muito inexperiente, não sabíamos como é que funcionava uma gravação, a gente não dominava nossos instrumentos o suficiente, a gente não tinha produtor, né? A gente ia para o estúdio, lá tinha um técnico de som que era responsável por microfonar a bateria, microfonar o amplificador. Agora, dar pitaco sobre a introdução da música, se a dinâmica estava boa, ou como que eu tinha que regular a minha pedaleira, os pedais, ou tirar agudo na guitarra, ou que aquela guitarra não era adequada para aquela música que eu queria tocar, não era o papel dele, né? Então, assim, o resultado deixou muito a desejar, mas, de certa forma, foi um incentivo que eu tive, porque depois que essas gravações ficaram prontas, e eu fiquei bastante decepcionado, o que eu fiz? Um amigo meu ex-professor de guitarra, ele conhecia um dono de estúdio, um produtor musical, e ele falou assim, vamos pega as master, né? Eu peguei as sessões de gravação, que na época foi gravado com Cubase, peguei os projetos, né? Salvei, ainda na época do CD, que amava CD, né? E a gente levou lá para o outro estúdio para tentar salvar, tentar trigar, usar alguns loops eletrônicos, enfim, ou regravar algumas partes. Só que aí, assim, lá no estúdio, eu comecei a observar os equipamentos, né, que esse produtor tinha lá. Então, foi a primeira vez que eu vi uma interface de áudio USB, né? E aí, assim, aquilo dali mudou, né, a minha relação com a música. Então, falando assim, o que é a interface de áudio USB, né? Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui, ó, o tamanho da minha mão.
Isso daqui você liga através né, de cabo USB, liga no seu computador, onde vão ter os seus softwares instalados. Né? Você tem aqui as saídas e entradas de áudio. Então, a primeira coisa que eu conheci lá nesse estúdio foi o Guitar Rig. Né? O que era o Guitar Rig? Era um plugin, né? Um software que tinha ali dentro as simulações de todos os amplificadores que eu sempre sonhei em ter na vida. Né? Todos os Marshall, Mesa Boogie, Fender, Orange, assim, paraíso, né, do garoto que toca guitarra. E ali dentro também do software já todos os pedais do mundo. Né? Que se fosse comprar, assim, você compraria 15 apartamentos, né, se aquele equipamento fosse de verdade. Então, assim, eu comecei a ficar encantado com a tecnologia, porque eu pegava uma interface dessa daqui que eu mostrei, você, assim, ligava a guitarra aqui, né, e aí monitorava o som pelas caixas de som ou pelo fone e saía aquele som, com aquelas características sonoras incríveis, né? Tinha simulação dos pedais da Ibanez e tal. Eu pensei assim, caramba. E assim, e com a possibilidade de editar aquilo depois. Eu não gostei desse efeito de modulação ou desse delay, eu edito novamente, eu escolho outro efeito, né? Então, assim, ali eu já fiquei de olho. E fui conhecendo também os instrumentos virtuais. Quando eu vi o Addictive Drums, né, que é chamado de instrumento virtual, que ele é um software que emula a bateria, né, e emula a bateria não só eletrônica, ele emula a bateria acústica. Né? Então, assim, você toca no teclado do computador ou usando um controlador MIDI como esse daqui, aí você aperta aqui um Dó, um Fá e toca um bumbo, toca a caixa, toca os pratos. Eu falei assim, cara, é isso que eu quero, né? Porque eu queria uma forma viável de eu ter os equipamentos em casa e fazer aquilo com calma. Eu queria produzir novamente aquele álbum, né, que eu tinha feito em estúdio com a banda. E fazendo aquilo com a máxima tranquilidade de tentativa e erro, e acompanhando os resultados, e evoluindo nos instrumentos, e a gente tendo certeza do que queria. Né? Então, assim, foi a partir de uma experiência não tão legal que eu comecei a estudar, e aí foram madrugadas e madrugadas adentro estudando. Sempre trabalhei, né, eu sou estatístico de formação, sou matemático, e aí sempre trabalhei, mas aí nas madrugadas estava lá estudando, lendo em fórum, e aí depois de muitos anos fui fazer curso no IATEC e tudo mais, mas foi a partir dessa experiência que eu comecei a mergulhar nesse mundo de entender, né, produção musical, porque eu queria fazer, e aí não teve jeito, aí virei produtor, porque aí, né, produzindo o meu próprio trabalho, eu tomei gosto, né, de querer ensinar, né, para outras pessoas e também produzir, né, o trabalho de outros artistas. Pô, que bacana. Agora, em Cid, que queria te bater um papo com você. Cara, tem uma galera aqui. Eu vou falar o nome, cara. Tem, né? Vamos prestigiar a galera que tá online. Vamos prestigiar. Marta Sampaio, Jéssica Ribeiro, Luciana Rena, é isso? Wanda Rena, Cristiano Amaral, nosso amigo Celso, filho. Celso Lima. Aí Celso se amarra e a gente vai falar sobre isso em música eletrônica brasileira, funk, né? Aquele funk carioca, né? Aquele antigo Cashbox. O Proibidão, ele gosta do Proibidão. Não, aquele o Cashbox. Cara. Não. Nossa, aí Eduardo Amaral, Lilian Renan Amaral, Graziele, tem a Nilda Santos aqui, Cleide Santos. Pessoas muito, muito queridas. Muito obrigado pela participação. Legal que eu vou botar aqui logo que a Ingrid falou que foi uma homenagem, cara, que eu vou botar aqui, ó. Bom produtor é aquele que entende as potencialidades do artista e abre esses caminhos para o artista trilhar, mas também pode propor experiências musicais novas que podem se mostrar muito aderentes à vocação do músico, sem nunca, claro, impor tendências muito distantes de sua essência. Aí a Ingrid Louro. Uau! Obrigado, Ingrid. Beijo pra você. Tem muita gente aqui, você é muito querido, Cid. Bacana pra caramba. Obrigado. Mas aí, Cid, eu queria entrar nesse assunto sobre música. Como é que tá o cenário da música eletrônica brasileira, cara? Você pegou esse tempo do Miami Beat. O que você é um cara que
é uma enciclopédia aí da música. Como é que você vê a música brasileira e toda essa a música eletrônica brasileira e toda essa trajetória, cara? Cara, assim, é engraçado, né? Quando eu falo para as pessoas os estilos musicais que eu gosto, né? As coisas que eu já ouvi, muita gente não acredita, né? Na forma, no ecletismo, né? do meu conhecimento musical, que se deve muito, né? à minha mãe. Como eu estava dizendo lá no início, sempre tive à disposição uma série de discos de vinil. Então, da mesma forma que tinha Michael Jackson, né, Off the Wall, aquele disco classicão que ele está, né, encostado no muro, né, Black Power, de Smoking e tal, tinha disco de Earth, Wind and Fire e tal, mas também tinha os sambas de enredo. Né, minha mãe tem a coleção de sambas de enredo desde 1970 e lá vai bolinha. E tinha Zeca Pagodinho, Almir Neto. Aí mistura Barry White, Steve Wonder, Alcione, Roberto Carlos. Então, assim, eu sempre estava nesse meio, mesmo tendo as minhas preferências musicais, eu estava sempre ouvindo ali, né? Por exemplo, as coisas do Charme, né? Minha mãe gosta muito de Charme, então conheço bastante coisa, gosto. E, enfim, então, assim, ter esse caldo musical diversificado, eu acho ele importantíssimo. Né? E conhecer também a música brasileira é muito bacana. Então, estava lembrando aqui, a música do Lulu Santos é o rock dos anos 80, né? Mas a gente percebe que o mercado ele tem as suas modificações, assim, a coisa vai evoluindo e quem não evolui junto fica para trás, não tem jeito. Né? A gente que trabalha com música, que trabalha com produção musical, tem que estar inserido no contexto da tecnologia. Né, tem que estar ouvindo, né, o que a galera mais jovem quer, o que eles estão ouvindo, né, saber o que eles acham, a forma como eles se relacionam com a música, né, isso é importantíssimo. Então a gente vê nos anos 90, né, o rock padrão do Lulu Santos não ser tão interessante para a galera, e aí, né, DJ Memê, né, chega, né, para produzir aquele álbum dele, que eu esqueci agora o nome, que assim, catapulta ele de novo, né, pro mainstream. Musical. Então, assim, algo extraordinário. Aí o cara que é muito purista, né, e confesso que já fui, né, bobo demais, o purista, que gosta de rock, só o cara fala, não, Lulu agora, né, com DJ Memê, não vou ouvir, acho chato, não sei o quê. Cara, vai morrer lá, né, no canto lá do sofá, lá, ainda querendo que a banda dos anos 60 volte. Né? Não vai voltar. E você vê que a galera que era dos anos 60, a gente pega o Paul McCartney, é um cara extremamente aberto a conhecer novas sonoridades. O Paul McCartney é amigo, né, dos caras do Foo Fighters, que é outra geração, né, o Dave Grohl, né, que era baterista do Nirvana e que é o líder do Foo Fighters, vocal, guitarra, compositor. Enfim, assim, é outra geração, os caras são extremamente amigos. Tem um documentário, né, que é dirigido pelo Dave Grohl, que é maravilhoso. Depois a gente coloca aqui, Luiz, o link, eu vou lembrar o nome, a gente botar o link, tem no YouTube, que é um documentário que conta a história, né, de uma mesa de som, né, de um estúdio célebre, que foi onde o Nirvana gravou o Nevermind, né, o Smells Like Teen Spirit, enfim, Lithium, Come As You Are, aquelas músicas maravilhosas todas. E aí é um período de transição, né, na indústria da música. Por quê? Começa os anos 90, começa a ter o computador dentro do estúdio. Né? E a gente sabe bem que tudo sempre foi gravado de forma analógica, rolo de fita. Né? E aí acaba que tem aquele conflito entre a nova e a velha geração. Teve a galera que falou assim, não vou gravar em computador, o computador vai estragar minha música, o computador vai deixar minha música fria, robótica, eu não quero isso, eu não gosto disso. E aí, por outro lado, uma galera do rock já com Pro Tools e editando, né, e trigando bateria, e assim, um passo à frente, vamos lá, né, a música tem que evoluir. E aí conta essa história, né, dessa transição da indústria, e é interessante que o Dave Grohl compra essa mesa e leva para o estúdio dele. Né? E aí ele convida, né, uma série de artistas dos anos 70 que gravavam naquela mesa, né, e ele convida também artistas mais modernos e convida também o Paul McCartney. E aí tem um momento do documentário que eles estão ali num estúdio, né, com uma configuração, né, clássica de mesa, de som, de rolo, de fita. E aí tem um cara
com um computador, com um notebook ali e com o Guitar Rig, esse software que eu acabei de falar, né, que tem as emulações dos amplificadores, que tem as emulações dos pedais. O cara tá ali com a guitarra dele plugada, né, no computador e tirando a maior sonzeira junto com outros caras que sempre viveram no analógico, né? Então, a música tem que andar para frente. Você tem que estar inserido num contexto de não ter preconceitos, né? E você absorver a música brasileira, né, e colocar isso nas suas criações, né? A música brasileira é riquíssima, né? Se a gente pegar, né, Tom Jobim, João Gilberto, e a música brasileira não acabou ali, né? E uma coisa curiosa é que as pessoas saudosistas, elas falam assim: a música brasileira hoje não tá boa, não dá nem gosto ver, não quero ouvir isso, que chato, só tem música ruim, não sei o quê. Aí você pergunta assim, mas você tá procurando, né, boa música? Hoje tem internet, hoje tem Spotify, hoje tem YouTube. Mas você fala assim, não. Eu falei, você tá procurando música, novidade aonde? Vendo Faustão? Sabe, no Faustão não vai ter novidade, né? No Faustão vai ter o mainstream. Só que hoje a gente tem um universo aí, né, de plataformas de streaming que você pode ir lá e achar o que você gosta, né? E você vai ter muita música brasileira de qualidade. Você vai ter muita música boa. Eu descobri nos anos 2000 uma banda extraordinária. Olha, recomendo fortemente. Uma banda gaúcha chamada Tom Block, que o vocalista e letrista se chama Pedro Veríssimo. O cara nada mais nada menos que filho do Luiz Fernando Veríssimo, né, e neto, obviamente, do Érico Veríssimo. Então, uma banda extraordinária, cara, Tom Block, é incrível. Lançou 2 álbuns nos anos 2000 e a banda acabou. O Pedro Veríssimo tem um álbum solo. Então, assim, é uma banda que merecia estar num livro sobre o rock Brasil, mas não teve um estouro comercial. Mas isso não quer dizer, né, que a qualidade está aquém. Não, os caras estão no mesmo nível dos grandes sucessos, das grandes bandas que a gente conhece, Traje, Barão, Paralamas, mas enfim, dos anos 90, como Rapa, Charlie Brown, né? Então assim, os caras estão no mesmo nível, mas enfim, mas se a gente for procurar, se a gente for lá no Spotify, tem lá os álbuns da Tom Block pra gente ouvir. Então assim, hoje os maiores representantes da música eletrônica no Brasil, eu acho, né, que vamos colocar aí o funk carioca, né? Temos o trap, né? A galera de São Paulo ali do Black. Nós temos o brega, né? O tecnobrega, cara, que ninguém fala. Tecnobrega. Sim, que usa samples eletrônicos. Acho que da música brasileira, dos DJs que eu gosto bastante, é o Gui Borato, né? Um cara de São Paulo, ele é DJ e produtor, né? Tem um trabalho autoral incrível. Ele, assim, rotineiramente, né, viajava para a Europa. Enfim, um cara muito valorizado, o trabalho dele muito valorizado na Alemanha, na França. Uma banda que é do mesmo selo dele, na verdade, uma dupla chamada Elephants, que é de Santa Catarina, também excelente, né, um trabalho maravilhoso. Blanca, uma DJ também do Sul, que inclusive estudou na Escola Lupo de Som, onde eu estudei também. Né, um trabalho autoral, DJ, produtora, trabalho autoral maravilhoso. DJ Ana com 2 N's, né, que é uma DJ também produtora extraordinária. Ela, é isso que eu ia te perguntar. A gente vê poucas mulheres, né, cara? Pois é. Mas esse cenário está mudando. Né? Esse cenário Quando eu fiz o curso, que foi em 2017, de 8 alunos, tinha 2 meninas. Eu sempre acompanho, né, as redes sociais da Escola Lupe, e eu tenho percebido, né, que ao longo do tempo tem aumentado a quantidade de mulheres interessadas, né, em fazerem os cursos, tanto de produção musical quanto de DJ. Né? Tu vê alguma explicação para isso, Cid, por que as mulheres só agora estão se interessando? Olha, Fagner, eu acho que a explicação de não haver mulheres na música eletrônica é a mesma explicação, né, da ausência delas em outros segmentos da sociedade. É um debate amplo, existe um machismo, né, isso sem sombra de dúvida, mas, historicamente, na música eletrônica, muitas mulheres venceram essa barreira
e escreveram seu nome na história da música eletrônica. Caramba. Uma delas que a gente pode citar é a islandesa Björk, né, que sempre fez um trabalho extremamente alternativo, experimental, né? Björk, que tem a trilha sonora, ela fez a trilha sonora do filme Dançando no Escuro, que é maravilhoso, recomendo a todos, mas olha, é para chorar também, né? Não vou dar spoiler, mas assim, um filme maravilhoso, mas é de doer o final, e a Björk é atriz do filme e fez a trilha sonora, então o trabalho dela é incrível, e assim, ela está aí desde os anos 80, fazendo experimentalismo com samples eletrônicos, né, com softwares e tudo mais, e é uma música belíssima, porque, enfim, fazendo um trabalho de vanguarda sensacional. E tem muitas DJs, né, que se a gente for pesquisar a fundo, né, no site Nonstop, é um site dedicado à música eletrônica, tem uma listagem citando 50 mulheres que foram fundamentais na música eletrônica. Então, assim, a gente não fica sabendo, mas foi o que eu falei em relação à música alguns minutos atrás. A gente não procura. Né? Então, se a gente puder sugerir link, eu vou deixar isso aí com vocês, porque esse link eu acho legal, porque assim, não é recente, são mulheres que desde os anos 60 estão participando, né, da música, vencendo barreiras, vencendo preconceito, vencendo o Clube do Bolinha, enfim, escrevendo a história da música eletrônica também com muito talento, né, acima de tudo. Mas aí, Cid, poxa, é tão rápido, né, o tempo, cara. Pô, já acabou? Calma aí, Fagner. Não, acabou, André. Falta um pouco. Ó, eu tava pensando aqui, mó papo aleatório, né? Quando a gente foi gravar aquele do EP com 3 músicas, né? Aí você chegou pro Vaz, né, e falou assim, pô, cara, eu queria que você fizesse uma introdução igual o Zeca Pagodinho. Tipo, nada a ver, tipo, com a música do Zeca Pagodinho. Qual é a música que eu falo? Descobri que te amo demais. Eu não lembro agora como que é. Como é, pai? Descobri que te amo demais, cara. Eu acho que é. Não, que tinha introdução de cordas, cara. Lá. Aí eu não tinha outro exemplo. Pra você ver, coitado do produtor, né? Mas o cara é roqueiro. Aí a única música que veio na mente dele é... O produtor sofre. As referências são importantes. Não ficou bom, não. E não ficou legal. Não ficou bom, não. Nossa, cara. Pois essa assim, era uma música que tinha tudo a ver, né, Fagner? Assim, um papel importante do produtor é ele entender a loucura do artista. Ele tem que comprar a loucura do artista. Né? Se o artista chega ali e fala assim, olha, eu quero, nessa introdução aqui, um som de vento, um berimbau oscilante, aí o cara começa a descrever um pouco aquilo dali com textura de cor e tal. Você tem que estar atento. Você não pode simplesmente falar assim, não, isso aí não, vamos fazer assim, pronto, acabou. Não, você tem que ter essa consciência de que aquilo ali é um trabalho artístico, né? E você tem que extrair o melhor do artista. Voltando no tempo, assim, um dos grandes produtores da história da música, né, que é o George Martin, produtor dos Beatles. Eu acho que as pessoas, mesmo quem não é do meio da música, que não sabe o que é um produtor musical, todo mundo conhece George Martin por causa da história dos Beatles. Todo mundo conhece Beatles. Então, qual era o papel ali do George Martin diante de uma banda tão genial? Né? Porque vamos combinar, né, cara? Uma banda que tem Paul McCartney, John Lennon, né, George Harrison e Ringo Starr, fica assim, uau, o time dos sonhos. Né? E 2 compositores incríveis que eram o John e o Paul. Então, o George estava ali para extrair o melhor que eles tinham. Então, o John Lennon, ele viajava, né, na maionese. Ele falava assim, olha, eu quero um som assim, meio zérgico, uma coisa assim, sabe, meio sonho. E aí surgiu uma Lucy in the Sky with Diamonds, né? Mas quem capturava essa ideia dele e colocava aquilo dali em acordes, em instrumentos, em ondas sonoras, era o produtor, né? Então, assim, o produtor, ele é um aliado, né, do artista, ele tem que comprar o projeto junto, né? Claro que tem coisas que ele tem que ser muito honesto e falar assim, olha, isso daqui, pro que você quer, nesse momento, não é ideal. Porque a gente sempre tem que perguntar assim, olha, a ideia é um lançamento comercial? Ah, sim, eu quero fazer um lançamento comercial. Ah, eu quero que seja vendável a sua música, sim. Tá, então você não pode pegar a bateria toda e jogar só para um lado.
você não pode deixar 1 minuto e meio só de introdução, né? Se o cara quer fazer um lance alternativo, um lance experimental, um lance baseado no rock progressivo, né, de sintetizadores loucos, aquela coisa meio Genesis, meio Pink Floyd, meio Yes, beleza, né, tá valendo. Então, é conciliar, né, objetivos, né, com um conceito artístico. Legal. Ô Cid, eu não sei o que você está fazendo. Você tem que ter um canal, cara, no YouTube. Tem gente aqui dando sugestão para você Maravilha, farei. Compartilhar esse conteúdo, cara. Pô, que é uma aula aqui pra gente, né? Né, filho? Vamos ativar a banda pela internet, né? Isso. Nosso próximo produtor vai ser o Cid. Faço questão de produzir vocês. Contem comigo. Ei, Cid, olha só, eu queria falar da Etifona, essa pronúncia, como é que era? Antífona. E você ganhou um festival, né, cara, com ela. Conta aí essa história, velho. Nós ganhamos um festival foi com o nosso videoclipe, Carpe Diem. Lindo. E nós ganhamos um festival, que foi o Festival do Minuto, e nós participamos do Anima Mundi. Vou contar a história, que eu comecei pelo final, comecei sem pé nem cabeça. O primeiro CD do Antífona, aliás, foi através dessa minha banda, que não acabou, né? Ela só tá no hiato, acho que igual vocês. Não é... as bandas continuam, né? Enquanto ninguém fala assim, ó, acabou. O nosso tá no... É ócio ativo nosso. Isso, boa. E essa banda, eu sempre, desde criança, né, como fã do A-ha, e a gente falou de Take On Me, do clipe revolucionário, né, que influenciou gerações, e até hoje é um ícone, né, dos videoclipes. Aliás, do Take On Me, recentemente, passou de 1 bilhão de visualizações no YouTube. Então, assim, desde que eu era garoto, que eu sonhava assim, olha, quando eu tiver uma banda e gravar um álbum, o primeiro single eu quero que ele seja um videoclipe em animação, né? E aí, eu já estava gravando o CD do Antífona, e uma das canções, Carpe Diem, ela tem uma pegada anos 60, uma coisa com minhas referências de Beatles e tal. Então, eu, na época, estava vendo... sempre frequentei o Anima Mundi, né, aquele festival de animação que tinha periodicidade anual e tinha sessões no CCBB, né, no Cine Odeon, enfim, Fundição Progresso. E aí, na época, falando aí de 2011, o CD estava quase ficando pronto, quase indo para mixagem e masterização. E aí eu gostava de ver animações da internet e eu curtia muito o trabalho de um designer brasileiro chamado Dimitri Cosma. E ele, brasileiro, mas radicado no Canadá já há muitos anos. E aí eu comecei a viajar e imaginar assim, poxa, seria tão legal que o videoclipe de Carpe Diem ou de alguma outra música minha fosse uma animação do Dimitri. Aí teve um dia que eu resolvi, na cara de pau, redigir um e-mail, né, pro Dimitri, né, dizendo tal, que era compositor, música independente, né, aquela coisa, né, você já deixa dizendo assim, olha, não tem muitos recursos, né, tudo aqui está sendo bancado do próprio bolso. E aí, cara, mandei 3 músicas, né, pro Dimitri, além de Carpe Diem e mais 2, para deixar margem, né, de escolha, e ele me devolveu um e-mail dizendo que tinha gostado muito de Carpe Diem, que topava fazer o trabalho, né, independente de grana, e que queria fazer essa parceria, né, comigo. E aí o CD ficou pronto em 2012, né, o videoclipe ficou pronto, e aí, cara, o clipe começou a ser muito bem recebido em festivais, em festivais de curta-metragem, festivais de animação. Então, assim, uma das minhas grandes alegrias, Fagner, foi estar no CCBB, né, Centro Cultural Banco do Brasil, um lugar que eu frequentava desde garoto, e estar ali, sabe, para participar de uma mostra, né, de curtas e ter, né, o clipe da minha música sendo ali exibido, né? E meses depois, eu mal sabia que meses depois o clipe seria selecionado para o Anima Mundi de 2013, e foi na Fundição Progresso, e o videoclipe foi exibido numa mostra chamada Olho Neles. Então, assim, o clipe foi exibido todos os dias, porque essa sessão ela corria todos os dias do festival, tanto aqui no Rio quanto em São Paulo. E foi algo que, assim, é uma das grandes alegrias que eu tenho, ter esse clipe de Carpe Diem,
que é maravilhoso, que tem uns personagens, né? Um personagem, né, que começa a história meio triste e tal, aí chega uma outra personagem cor-de-rosa, leva ele para uma viagem, né, surreal num balão. É lindo o clipe, é maravilhoso. Muito bonito, é lindo. E foi a época que eu te conheci, tá? Tá no YouTube. Tá no YouTube, tá no Instagram, lá no meu perfil. Eu tô procurando aqui, eu devo estar digitando errado. É Carpe Eu procuro Diem. como, Cid? Carpe Procura Diem. pela banda. Não, só Carpe Diem? O bota Feedback e Carpe Diem. Ah, tá. Feedback. Que a letra fala: hoje o sol sorriu pro mar e os sonhos vão se realizar. Cantar. Ah, tá aqui, já achei. Canção. É uma mensagem assim muito otimista, e hoje mais que nunca, né? Eu escrevi essa canção em 2010 e hoje é mais que nunca falar de coisas positivas, falar de superação, de manter esperança, de ter fé, né? De que as coisas podem mudar e vão mudar. Eu acho isso essencial nos dias que vivemos hoje. Eu te conheci nessa época, cara, né? Sim. Eu te mandei o release da banda. E aí, só estava explicando para o pessoal que está assistindo, o Fagner, ele tinha um blog de música gospel independente, né? Isso em 2012. E aí eu enviei o material do Antífona para ele, né? Queria promover o álbum, né? Banda independente a si mesmo. E aí o Fagner gostou, né, de imediato e nisso a gente continua trocando ideia e já são aí 10 anos, né, que a gente se fala, a gente se comunica e eu vou produzir sua banda. Vamos sim. Vai dar até um desconto aí pra gente, né filho? Com certeza. Ô Cid, e a sua andada lá pela Europa? Conta essa experiência, cara, que te levou. Foi em 2018. Eu sempre curti muito, né, a música, o pop rock europeu, né, desde criança que eu curto muito as bandas inglesas como Pink Floyd, Genesis, The Cure, o a-ha, que é uma banda norueguesa, as bandas da Suécia como Roxette, ABBA, Kraftwerk, né, banda alemã que influenciou absurdamente, né, a música eletrônica, né, o techno. Kraftwerk é a pedra fundamental do eletrônico, né? 1970, músicas feitas completamente com sintetizadores. Então eu queria viajar, lógico, para conhecer as grandes atrações turísticas e tal, mas eu também estava interessado nessa coisa cultural, principalmente em Berlim, né? Que eu queria conhecer o underground, né? o que a música alternativa eletrônica da Alemanha estava produzindo. E eu tive a chance de visitar, né, uma das principais escolas de produção da Europa, a DBS, que hoje se chama Catalyst, e fui muito bem recebido pelos professores, me mostraram, sabe, todas as instalações. Era um prédio que pertencia a uma rádio da antiga Berlim Oriental, e hoje abriga, né, escola de produção musical e escola de cinema. Então lá eles produzem projetos incríveis e todo mundo que se forma lá, assim, são artistas que estão no mercado. E no mesmo dia que eu estive lá visitando a escola, eles iam promover um show, né, à noite, né, num lugar que é dedicado à música alternativa, e me convidaram, eu fui, obviamente. E eu conheci artistas assim maravilhosos, né? Tem uma dinamarquesa chamada Alu, que eu tive a chance de ver o show pessoalmente e me tornei fã. E assim, eu acho muito legal essa coisa de você conhecer coisas novas, de você ouvir novas texturas, né? Na música, a gente vai assimilando ideias e você vai reaproveitando ideias e influências e você vai tornando aquilo algo novo e você consegue construir ainda algo original, né? E você ter a chance de estar diante de músicos que fazem boa música original, de qualidade, sem, né, uma intenção mercadológica, mas a música pela música, né? Assim, a pessoa tem uma história ali dentro que ela quer contar, ela quer botar para fora, e é só musicalmente que você consegue, né? Então foi muito legal, foi uma experiência incrível. Cid, a Luciana está fazendo a pergunta aí, fala um pouco sobre o último álbum, Kiss Me and Goodbye. Kiss Me Goodbye é o meu quarto álbum autoral. Perfeito, hein? É meu quarto álbum autoral, ele foi lançado em dezembro do ano passado. E ele tem uma pegada diferente,
porque os primeiros álbuns, o primeiro álbum, que é o Fuzzy Chronicle, que é de 2016, ele é o meu início de processo, de fato, com a música eletrônica, uma coisa meio lounge, misturando house com texturas de guitarra, com influências do synth pop, Depeche Mode, A-ha, Pet Shop Boys. O segundo álbum de 2017 já me pega numa fase mais DJ, porque foi justamente o ano que eu fiz o curso, que eu estava tocando com bastante periodicidade. O álbum de 2018, né, que é o There and Back Again, ele foi lançado no final do ano, justamente depois dessa experiência da viagem à Europa. E aí, em 2019, eu não lanço nada. E em 2020, né, por tudo, né, que está acontecendo, né, não é nem necessário repetir, eu queria lançar algo que se comunicasse com os corações das pessoas. Eu não queria lançar algo felizinho, vamos lançar. Não, assim, eu queria algo que viesse da alma, algo que convidasse o ouvinte a uma reflexão. Então, como eu trabalho também com trilha sonora, eu já fiz trilha sonora para 3 filmes, e o primeiro deles foi lançado em 2016. Isso que eu queria perguntar, isso aí. Foi natural para mim estruturar esse mais recente álbum, o Kiss Me Goodbye, como algo mais melódico, ou seja, tem mais piano, tem mais eu tocando piano, tem muita orquestra, tem baterias sinfônicas, tem guitarras com efeitos mais viajantes para trazer uma atmosfera de sonho. Então, assim, tem uma história ali sendo contada, né, nesse álbum, o Kiss Me Goodbye. Aliás, o título eu expliquei nas minhas redes sociais, porque, assim, o Kiss Me Goodbye, que é Me Dê um Beijo de Adeus, significa o seguinte, a gente tem vivido tempos em que as pessoas não tiveram a chance de se despedir das pessoas tão queridas, né? Essa pandemia, assim, ela tem arrasado famílias, tem arrasado relacionamentos, e é tão rápido tudo que acontece que teve gente que ficou doente, foi internado, foi entubado, morreu e não teve a chance de dizer, sabe, aquele... Caramba! Sabe, tô indo. Então, assim, esse álbum, ele traz essa narrativa. É bastante emocionante isso, porque eu quis colocar o coração ali, né? Eu quis colocar verdadeiramente uma mensagem que, apesar das coisas estarem difíceis, por mais que a gente ache que não tem saída, existe saída, né? Nós temos que manter a fé, a confiança, né? Manter a perseverança e, acima de tudo, a gente tem que ter empatia, né? A gente tem que olhar para o outro com mais carinho, mesmo que ele não concorde com a gente. A gente tem que entender que cuidar do outro é fundamental. Por isso que a gente fala, use máscara. É para se cuidar e cuidar do outro, né? Então, a gente estava falando antes sobre polarização, né, na política e tudo mais. Sim. Então, tá faltando isso. Então, o Kiss Me Goodbye, ele também traz essa reflexão. Tipo, gente, somos humanos, né? Precisamos cuidar uns dos outros, né? É preciso olhar para o outro como um irmão. Né? A gente tem responsabilidade nisso, a gente não pode deixar o outro morrer de fome, a gente tem que fazer o nosso melhor. Então, esse álbum traz essa mensagem de fé, esperança, e a gente ter fé em Deus, né? Eu creio em Deus acima de todas as coisas, e isso é um testemunho que eu quero deixar de que, acima de tudo, a gente tem que ter fé, porque tem horas que a gente olha para os lados e não vê esperança, não vê saída, né? Então, só algo superior, maravilhoso, que pode nos auxiliar num momento tão difícil. Sabe o que eu vejo nas suas músicas, Cid? Uma característica folk, né, cara? Você tem... Eu acho que é seu, né, cara? Eu vejo esse pouquinho dos anos 80 em tudo que você faz, cara. A gente acaba absorvendo, né, as influências de tudo que a gente ouve. E o que eu acho legal é que, assim... A gente joga tudo no liquidificador, né? O legal é isso. É por isso que eu sempre falo, olha, ouça de tudo. Não tenha preconceito com um estilo, com o outro, né? Até porque os próprios gêneros musicais, eles vão evoluindo, porque eles pegam algo, né, do gênero que estava na moda anteriormente, né? Se a gente pega a música eletrônica ela é derivada de quê? Qual era o gênero anterior, né, a house music? Era disco music bombando ali, anos 70, Chic, ABBA, Barry White, Earth, Wind and Fire, enfim, Village People, Bee Gees, Michael Jackson na fase Off the Wall. Então, disco music bombando, né, aqueles arranjos orquestrados.
e que tinha influência. Qual foi o outro movimento anterior? Black music, né? Rhythm and blues, soul, né? Então assim, um vai bebendo da fonte do outro e vai evoluindo, né? E aí, depois da disco music, vem o house, aí do house vem o techno, né? Aí do techno vem drum and bass, aí do drum and bass vem o dubstep, né? E do trance vem o psytrance, e a gente tem todos esses subgêneros que você vai derivando, né? Então, assim, a riqueza, a graça da música, eu acho justamente essa, né? Que você pega um material, você absorve aquilo dali, você pega aquela influência e você, sabe, vai adiante, né? Você pega as suas influências e junta e procurando fazer algo original e relevante, né? Que emocione as pessoas principalmente. E caramba, que aula, velho. O Fagner, que eu ia falar que independente de religião, né, esse momento, assim, principalmente que a gente vive bem complicado, a gente precisa ser agente de esperança, né? Eu tava falando isso com a minha esposa ontem, né? A gente, no caso, o Fagner, a gente é cristão, né? Então, muitas vezes a gente perde isso, cara. E, independente disso, eu acho que até o artista também deveria ter isso. Porque é uma classe também que está sendo muito maltratada, né? Nessa pandemia, né? Porque pode se juntar, né? E tudo mais. E era isso que eu ia falar. Eu tô ouvindo aqui a música, vocês estão ouvindo? É a do álbum. Sim, tá tocando Kiss Me Goodbye. Exatamente. É 100% instrumental, o álbum? Ele é todo instrumental. Lindo. É muito... Eu ouvi já. É bem sentimental, assim. É bem sentimental gostar. Que passa, apesar de ser uma música instrumental, né? Que é a verdadeira música, aliás, né? Que é instrumental. Bacana. Legal. Bom, gente, então nós fizemos uma hora e meia de live aí. Poxa, que pena. Poxa, passou voando. Eu não disse pra você que era rápido? Eu falei, Cid. Pois é. E aí, filho, tem alguma coisa a dizer? Vamos liberar o Cid, né? Não, infelizmente. Eu vou liberar, eu vou escutar bastante aqui, porque eu gostei. O engraçado, Fagner, é que só de ter ouvido essa música tema do álbum dele, é que o Fagner tentava explicar justamente isso, né? Eu quero um tecladinho simples. Aí o maluco parecia um Mozart, meu Deus, tira teclado, cara. Sabe o que a gente podia fazer, Fagner? Pegar as músicas de referência que tu tinha na época e mandar para ele o resultado da gravação e falar aí, cara... Expectativa e realidade. Porque nós somos daquele movimento anos 90 do 2000, início do ano 2000, que vinha aquela pegada worship da igreja, né? Nós éramos músico gospel e tinha uma influência muito do Coldplay. Né? Sim. Pra mim, o Hillsong traz aquela batida Coldplay purinho. E o teclado Coldplay, que por sua vez bebe das águas do U2, né? Aquelas sim, guitarras, é o rock né, com mini britânico. acordes, muito delay, muito reverb. É minimalista, né? A música é minimalista, aquela coisinha. Eu tentava explicar isso. Aí quando você pega para um músico muito virtuoso, quando você vai explicar essas coisas minimalistas, que são lindas, simples, né, simplórias, eles ficam meio perdidos, né, cara? Mas é só isso. É só isso. É só isso. É só isso. Mas aí a gente pegou essa fase, cara. Aí tinha que fazer... Aí eu tava fazendo filosofia na época, aí eu pegava, nesse projeto aí do Hilo, que era o Mais do Mesmo Music, cara, o nome, Mais do Mesmo Music. Eu peguei eu tava lendo a Gaia Ciência do Nietzsche, aí eu pegava assim, o verso todinho, musicalizava, sabe? Aí tinha gente que criticava, era um projeto meio doido. Aí peguei também Santo Agostinho. Não, teve música Santo Agostinho, né? Musicalizei. E aí a gente fazia isso, era falar sobre filosofia na música, era o desafio de musicalizar os filósofos, os pensadores, né? É uma coisa muito doida, cara. Aí ficava uma coisa meia híbrida, sei lá, cara, assim, ficava um rock anos 80 tentando ser Coldplay, que parecia um pouco do gospel, que pegava, era mais bonito, era doido, assim, mais legal. Depois eu mando pra você ouvir, Cid.
Claro, quero ouvir sim, quero ouvir. Mas, Cid, aí, o que você deixa aí? A gente tinha que ouvir e mexer, né? E já mexer tudo. É. Mas, Cid, o que você deixa aí de recado aí pra galera, pra gente se despedir? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a todos que acompanharam aqui essa live. Muito obrigado. E, Fagner, obrigado. Igor, muito obrigado. Todo mundo que acompanhou aqui, obrigado pelo carinho. Quero dizer que sou professor de produção musical, dou aulas online, né? Até antes da pandemia dava aula presencial, mas devido às circunstâncias da pandemia, dou aula pelo Zoom, pelo Skype e trabalho com produção musical, com mixagem, masterização. O cliente me envia os tracks, mixo, né, masterizo, envio, tem um processo de avaliação, recall. Então, estou trabalhando e meus contatos, Cidback, só procurar Vou deixar aqui, no Instagram, é cid.back, cid com Y, né, SYD.back, B-A-C-K. E, enfim, muito obrigado, valeu pessoal, beijo grande. Então é isso aí, gente. Então, isso vai estar gravado aí no Facebook, aliás, e nós vamos fazer um repeteco aí na quinta-feira. O que acontece, cara? Eu tô fazendo um teste botando direto no YouTube, mas tem vezes que foi uma merda. Por exemplo, semana passada o Bom Trocado não ficou legal, então eu tive que editar. Então, às vezes tem que editar, cara. Nós vivemos no Brasil e a internet aqui é, né, uma porcaria. Então, a gente depende da qualidade da internet. Então, se eu olhar lá no YouTube e ficou legal, eu deixo lá. E beleza, vocês podem assistir. Agora, se não ficou legal, eu vou dar um privado lá, fazer o download, editar e botar uma coisa mais bonitinha. Até porque o Cid merece, né, gente? Nosso convidado, pô. Merece, né? Bom, e para um segundo convite, estou à disposição. Claro, vai ser um prazer bater um próximo papo aí com vocês. Bom demais. Já vamos marcar, já. Aliás, eu acho que o Cid tinha que ter um quadro aqui só para falar, dar uma aula de música pra gente. Bacana, ó. Né? Vamos conversar, né? Claro. Bacana. Então, gente, fica com Deus. Deixa eu me